Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje, terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. E a gente começa o programa de hoje falando de uma ocorrência em destaque, né? Eu acho que destaque nacional e as emissoras fora do país também devem estar tratando desse caso. Na capital fluminense, o sequestrador de um ônibus com 37 reféns na ponte Rio-Niterói foi morto por um atirador de elite. Trabalho que a polícia vem desenvolvendo não só no Rio de Janeiro, mas também na Grande São Paulo, investindo nos chamados sniper, o cara que é treinado para atirar. Tudo isso tem o sniper, ele tem que ter uma noção, é um treinamento longo, né? Isso você não forma um atirador de elite do dia para a noite. É isso que a gente tem de informação, né? Tem a temperatura, condição do vento, velocidade do vento, distância do alvo. Então é um trabalho fantástico. E pelas imagens que nós acompanhamos nesse sequestro, né, que foi anunciado às 5 horas e 25 minutos, que durou cerca de 4 horas, né, imagens que a gente vem acompanhando aí, e você, obviamente, vai tendo a noção, você que está acompanhando desde o período da manhã, o homem ameaçava atear fogo no ônibus. 6 pessoas chegaram a ser liberadas durante as negociações. Às 9 horas e 4 minutos, ele desceu do ônibus ou do coletivo, jogou uma blusa aos policiais. E foi nesse momento que o sniper entrou em ação, não é, Prodígio? Exatamente, Tony. Ele dizia que era policial militar, mas era, na verdade, vigilante. A exigência dele era uma ambulância, foi a única coisa que ele teria pedido, Tony, durante as negociações. A arma desse criminoso era de brinquedo, depois que foi apreendida. Foram ouvidos 6 disparos, mas não foi informado quantos atingiram esse homem, Tony. Muito bem, essa imagem que a gente vê, esse cara que está se preparando, esse policial que está se preparando aí, retificação aqui, ele seria o atirador. É ele que se prepara ali, ou ele já havia terminado o serviço ali, já executado a sua missão? Já havia efetuado o tiro, Tony. Ele estava entregando a arma e descendo ali da plataforma, ele já tinha efetuado aí a imobilização, né, o tiro contra o criminoso. Muito bem. E o governador do estado do Rio, né, chegou até o local, as proximidades do local de helicóptero, né, para comemorar a ação. E é claro que um policial como esse deve, sem dúvida nenhuma, receber aí uma condecoração, enfim, uma homenagem, até por conta do belo trabalho executado. Agora, nem tudo, né, é perfeito. Isso é fato, né? O mundo, o planeta que a gente vive, nem tudo é perfeito. É a pura realidade. Já teve um fato semelhante a esse que aconteceu em 2000, não é, Prodígio? Em 2000, até colocaram um número, né, como destaque para este episódio em que não teve um resultado muito bom. Isso mesmo, Tony. É o caso do ônibus 174, se tornou aí nacionalmente conhecido, até hoje é lembrado em casos de gerenciamento de crise. Aconteceu em 12 de junho de 2000, Tony. Uma refém acabou morrendo baleada e o sequestrador morreu horas depois asfixiado em uma viatura policial, Tony. Ou seja, 2 vítimas no caso. Muito bem. Essas imagens que a gente está vendo aí, a refém, na época, em 2000, né, o caso que lembra o ônibus 174, se trata, essa moça aí é uma professora, se não me falha a memória. Me corrija se eu estiver enganado, Prodígio. Uma professora, Tony. Muito bem. E esse indivíduo estava ali sequestrando o sniper ou o atirador de elite. Não dá pra gente culpar a pessoa, né, que atirou, sei lá, algo teria saído errado no momento em que ele efetuou os disparos, que acabou matando a refém. Isso teve uma repercussão internacional, inclusive, né, o caso do ônibus 174, também no Rio de Janeiro. Então, quantos anos depois, Prodígio? Depois do caso do 74, Tony? Para esse. 19. 19 anos depois, acontece o mesmo fato. Semelhante, porém, de uma forma diferente. Esse ônibus estava parado na ponte Rio-Niterói. Ele queria o quê? Esse sujeito que dizia ser policial militar e, na verdade, era um vigilante, ele sequestrou o ônibus e qual era a reivindicação dele, Prodígio? Chegaram a identificar isso? Sim, Tony, ele fez apenas uma solicitação, um pedido aos policiais, ele pediu uma ambulância. Além da arma que ele empunhava, que depois foi comprovada como um simulacro, Tony, ele também estava com gasolina. Dizia que ia botar fogo no ônibus com as pessoas dentro. Mas, em termos de exigência, ele só pediu uma ambulância, Tony.
não dá para saber se ele era um psicopata, estava ali sob um efeito de psicotrópico, enfim. Agora, né, com a autópsia, vamos chegar a pelo menos algum resultado. Mas... Isso, de acordo com as pessoas que estavam no local, Tony, a própria polícia, ele estava desorientado, mostrava sinais de estar desorientado. Muito bem. Bom, eu falei agora há pouco, né, que para um atirador de elite, para formar um atirador de elite, leva tempo, porque ele tem que passar por uma série, né, de treinamento psicológico, tranquilidade, não pode tremer e tem que saber uma série de coisas. Eu não entendo muito bem disso, mas vem aqui para a câmera 2, mas nós temos aqui o Alexandre Silva como policial, né, chefe da Delegacia de Investigações da DIG, né, aliás, da Homicídios na época. Esse é o Alexandre Silva, policial, né, aliás, diga-se de passagem, o Estado, né, ele conseguiu provar a inocência, o Estado vai reabilitar ele, reintegrar o policial, a Polícia Civil de novo, né, por um engano do Estado, uma acusação mentirosa, e ele deve estar de volta à polícia já provou a sua inocência. Por que nós colocamos hoje o Alexandre Silva para falar sobre isso? E hoje, Alexandre Pereira como advogado também, e bom advogado. Ele é instrutor de tiros, não é? Qual a capacidade do Alexandre, o currículo dele, para que a gente possa abrir aqui o microfone para que ele fale um pouquinho aí da capacidade, do direcionamento, do posicionamento de um sniper, Prodígio. Tony, além da atuação do Alexandre durante vários anos como policial civil, ele também é instrutor de gerenciamento de crise habilitado pela Polícia Federal, Tony. Muito bem. E ele que vai trazer agora, ele estava inclusive em um treinamento no momento em que o fato estava ocorrendo no Rio de Janeiro. E o Prodígio, com a sua habilidade, insistentemente conseguiu, né, um tempinho tirá-lo da aula que ele estava dando exatamente sobre isso, gerenciamento de crise, para falar um pouco para a gente, não é, Prodígio? Exatamente, Tony. Ele abriu mão ali, ele nos deu um pouco dos minutos que ele tinha enquanto dava uma aula exatamente de gerenciamento de crise para falar sobre este caso no Rio, que é um exemplo de gerenciamento de crise. Tony? Vamos ouvir. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Eugênio, todo mundo que está assistindo aí o Vale Urgente. Infelizmente, essa situação que ocorreu ali no Rio de Janeiro foi uma crise instaurada. Há que se fazer um cerco no local e inicia-se uma negociação. Essa é a melhor maneira de estar resolvendo. Se o autor da crise optar por negociar e se empregar, é a melhor resolução. Até porque a pessoa que está negociando e as autoridades policiais têm que se preocupar, inclusive, com a vida do autor do crime, não só dos reféns. Entretanto, se você tiver numa situação em que você tenha que optar entre a vida do causador da crise e dos reféns, você tem que pegar e optar pela vida dos reféns, é lógico. E isso aconteceu. Ali a pessoa estava desequilibrada, havia uma grande possibilidade de morte de reféns e a opção foi a do tiro de comprometimento, que é feita por sniper. Ele é um policial treinado com uma arma de precisão e a probabilidade de erro é quase zero. Há que se fazer uma negociação para colocar o causador numa situação em que haja possibilidade de disparo e é feito esse disparo. É melhor essa opção do que a invasão tática. Seria uma outra opção que eles poderiam adotar, como tinham equipes cercando o ônibus, poderiam adentrar e fazer um tiro com outro tipo de armamento, mas é uma situação muito mais arriscada. Só se adota a invasão tática quando não se tem a opção do tiro de comprometimento. Lembrando que é sempre melhor a negociação. Se a pessoa optar por se entregar, é a resolução mais aceitável da situação. Mas eu acredito que a decisão foi tomada de maneira correta. Havia claramente uma possibilidade de agressão aos reféns e, infelizmente, essa pessoa morreu, mas felizmente outras pessoas não morreram. Tá ok, Tony? Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, Alexandre Silva.
o Alexandre Pereira como advogado hoje, que vai voltar para a polícia para tapar a boca de muita gente, e é por isso que ele está aqui participando conosco hoje aqui nesse programa. Então, a Justiça Divina, ela tarda, mas não falha. Muito obrigado, Alexandre, de verdade, e que esse caso, né, sirva de exemplo aí para outras pessoas, né? Ou seja, um policial bem treinado, o resultado é sempre positivo. Conheça a nova unidade do COP em Guaratinguetá. Nós estivemos lá para mostrar a estrutura e quem é que vai receber você. São os profissionais do COP. Preste atenção. Guaratinguetá está em festa com a inauguração do novo Centro Odontológico do Povo. São mais de 10 salas para melhor atender você. São 15 profissionais cuidando da sua saúde bucal. Esta unidade é preparada para receber 200 pacientes dia, como explica Vandeir Oliveira. É isso aí, Tony. Guaratinguetá também conta com uma unidade Centro Odontológico do Povo. Aqui no centrão de Guará, com mais de 10 consultórios, atendendo todas as especialidades, raio-x panorâmico, laboratório de prótese, para atender você com a melhor qualidade. Centro Odontológico do Povo de Guaratinguetá. Fica na Rua Comendador Rodrigues Alves, número 61. Telefone 3013-7252. Lembrando você, Rua Comendador Rodrigues Alves, número 61, número 61, no centro de Guaratinguetá. Chama o intervalo. Nós vamos tomar água rapidinho, a gente já volta para dar sequência no Vale Urgente.